Boa tarde, Jéssica. Muito obrigada por estar com a gente aqui novamente. Boa tarde, Tânia. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Olha lá, vamos ver. A imagem da Nutri... a gente tô acertando aqui, gente, porque a gente está fazendo a transmissão aqui ao vivo por Instagram, pelo Facebook. Está tudo ok? Olha lá, estamos acertadas agora. Jéssica, obrigada por estar comigo. E para falar com a mulherada, aí a gente fechando com chave de ouro essa semana que a gente tem falado de beleza, a gente falou sobre pele com a dermatologista, falamos sobre cirurgia plástica, né, com a cirurgia plástica Dani Battistoni, fizemos uma maquiagem, né, para deixar as mulheres aí mais bonitas e às vezes até evitar alguma cirurgia, né, a gente poder realçar o que a gente tem de bonito, mas eu sou uma pessoa que sou super adepta da alimentação saudável e a gente sabe que a gente vê muitos resultados, grandes resultados, quando a gente começa a se alimentar bem e aí o resultado demora às vezes um pouquinho, mas aí você começa a ver ele bem ali eficaz de dentro para fora. E como você trabalha com isso, você pode dizer pra gente, realmente faz toda a diferença não só em emagrecimento, mas na estética, na área de estética de beleza, de pele, cabelo, a alimentação também faz diferença? Faz muita diferença, na verdade, ela é a principal, Tânia, porque assim, como você mesmo disse, vem de dentro para fora. Então, tudo que vem de fora para dentro, desde cremes, procedimentos estéticos, eles são bons, sim, alguns deles realmente funcionam, mas funcionam em quantidade minúscula, é uma quantidade bem menor do que a gente tem pela alimentação. E tudo que possui nesses cremes, o que ninguém fala nesse procedimento, são coisas que o nosso corpo já produz, ou que talvez pelo consumo de alimentação, de vitaminas, de minerais, de proteína corretamente, a gente tem tais absorções sem precisar da adição desses outros produtos. Entendi. Então, a gente consegue, com a alimentação, a melhora grande de vários problemas que a gente tem, ou que às vezes as pessoas querem combater com só achando que um tratamento estético vai fazer, mas às vezes o que você precisa realmente mudar é alguma coisa ali dentro, né? E eu acho que é interessante a gente falar que a gente estava conversando um pouquinho antes, vamos ver aqui que a gente deu uma pausadinha no Instagram. O Insta que, voltou aí. Muitas vezes as pessoas precisam fazer uma... Eu acho que você faz, né, essa anamnese com ela para saber como que é a vida, o ritmo dela, mas exames também vão fazer a diferença para a gente descobrir se está faltando alguma coisa naquele corpo, né, naquela pessoa, vitaminas, minerais, que também podem estar causando algum desses problemas que a pessoa vem reclamar, como queda de cabelo ou espinha. É verdade isso? Né? Na verdade, isso é sim, Tânia, é que assim, tudo que a gente quiser adicionar à parte, vou tomar um polivitamínico, vou tomar uma vitamina E, vou tomar vitamina D, que é bom para queda de cabelo, tudo isso só tem boa absorção se o seu corpo realmente estiver precisando, em primeiro lugar. Se você não tiver com deficiência dessa vitamina, o seu corpo ele nem vai absorver 100%. Ou, por exemplo, um polivitamínico, muita gente fala, tô com queda de cabelo, tô com ferro baixo, tô com muito sono, minha pele tá muito ressecada, espinhas, e vai tomar um polivitamínico. O polivitamínico, ele tem uma média de 20 a 24 vitaminas, tá? Só que o nosso corpo não absorve tudo, porque, por exemplo, tem ferro e tem cálcio no mesmo. O cálcio inibe a absorção do ferro, então você já perdeu todo o ferro desse polivitamínico. E assim acontece com vários outros suplementos. E o nosso corpo só absorve o que realmente está precisando. Então, dessas vitaminas todas que a gente consome por fora, ele absorve quantidade minúscula, se não estiver associado a uma boa alimentação. Entendi. Então, é importante a gente entender que não só, às vezes as pessoas nem procuram nada, para mim não está faltando nada, eu tomo aqueles multivitamínicos que eu comprei na farmácia, mas se você não tem uma alimentação adequada, aqueles minerais ou aquelas vitaminas não vão ser absorvidas pelo seu organismo. Eu já ouvi falar muito, até tem uma das coisas que me dizem, né, que a gente pesquisa e fica sabendo, por exemplo, a cúrcuma, que dizem que precisa de um pouco da pimenta também para ela ser absorvida pelo organismo. Não sei para ela ter boa absorção. Exatamente. Tem várias coisinhas. Então, as pessoas falam assim, estou precisando de ferro, mas se entope de tomar leite, por exemplo, não absorve. Você pode consumir um monte de ferro, alimentos ricos
carne vermelha, legumes, verduras escuras, mas se tiver junto com excesso de cálcio, também não absorve. E para a gente saber se realmente precisa dessa vitamina, qual deve suplementar, o que está causando essa deficiência, a gente precisa dos exames. A maioria, a gente consegue ver pela pele, tom de pele, a gente consegue ver deficiência de vitamina D, o sono, cansaço, muita gente relata isso, nossa, estou muito cansado, muito sono, a gente consegue, já sabe, opa, deficiência de vitamina D e de ferro. Mas só tem como ter certeza através dos exames bioquímicos, né? Exames de sangue que a gente faz no dia a dia, para poder ter uma melhor suplementação, para poder incluir melhor esses alimentos no cardápio. Porque se está com deficiência é porque não está consumindo adequadamente. E isso resulta em problemas de saúde, em problemas de pele, em queda de cabelo, unhas quebradiças, por exemplo, falta de cálcio, de vitamina D causa unhas quebradiças. Falta de vitamina D causa queda de cabelo, falta de ferro causa queda de cabelo. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa saber, mas precisa dos exames para saber qual exatamente está faltando para poder complementar isso. Entendi. Então, é importante que o médico solicite esses exames para ele poder saber o que ele vai passar, porque às vezes a gente pega a dieta do amigo ou a dieta da famosa na internet, não é verdade? Eu acho que esse que é um grande problema, porque você acaba se alimentando da forma com que aquela pessoa, provavelmente ela foi, né, no nutricionista e a pessoa preparou aquilo especialmente para ela, baseado no que ela falou, na rotina do dia a dia, da alimentação que ela já tem, e você acaba trazendo malefícios para a sua saúde, né? Porque você, às vezes, está consumindo algo até em excesso, né? Que eu já ouvi gente, por exemplo, que começa a tomar whey, aí só toma whey, mas ela já consome muita proteína. Aí vem, eu ia perguntar isso para você em relação ao whey, que falam que dá espinha, né? Se existe isso mesmo. Ou a pessoa fala, isso aí deve ser falta de testosterona. Aí consome testosterona, compra, que hoje em dia é fácil você comprar suplementação. Ontem mesmo eu parei numa loja aqui e a moça falou, eu amei isso daqui, é ótimo para fazer musculação, quem malha, eu cresci muito, mas me deu cada espinha nas costas. Eu falei, prefiro ficar magrinha e não ter um monte de espinha nas costas. Pra lá, né? Mas é assim mesmo, Tânia. O whey protein, ele tem excesso de proteína e a proteína do soro do leite. E o leite, ele é altamente inflamatório, né? Então, assim, se consumido por uma pessoa que realmente precisa, ótimo, ajuda. Agora, pessoas que têm já problemas de pele, problemas com espinha, por ele ser inflamatório, e a espinha também ser um processo inflamatório, você junta os dois, o alimento inflamatório com o processo inflamatório, só piora isso, igual o consumo do leite comum. Só que você está consumindo uma carga muito maior, uma carga de proteína, de proteína do soro do leite maior, por isso acarreta em maior quantidade de espinhas. Por isso, não é indicado whey protein para quem tem problema de espinha, porque ele tende a aumentar. Entendi. A Ângela tem acne de adulta, tem essa diferença também? Então, até quando você é jovem, adolescente, para depois quando você é mais velho? Tem, porque assim, quando a gente é jovem, a acne, ela aparece muito por disfunção hormonal, tá? Tá com excesso de produção de hormônio, até entra na parte da testosterona que você falou. Quem tem problemas com espinhas não pode fazer uso de testosterona, porque é um hormônio, e aumentar a quantidade de hormônio, chega uma hora que ele vai querer extravasar para algum lugar porque está em excesso, então ele vai aparecer em espinhas ou até manchas na pele, então tem que tomar muito cuidado. E a partir dos 25 anos, a tendência de aparecer espinha, tem gente que fala, nossa, eu nunca tive espinha quando mais jovem, agora eu tô cheia de espinha, né? O que é isso? Excesso de consumo de gordura, excesso de produtos lácteos, não consumir produtos lácteos, mas excesso de produtos lácteos, então leite, margarina, queijos, tá? Tudo isso, chocolate, por conta da gordura também, o excesso de gordura, para quem tem esse problema de pele, ele vai extravasar pela pele, então vai aparecer mais espinhas. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Entendi. Então, a alimentação... Até, Tânia, até inclusive, a gente comentou antes sobre a disbiose. É um grande fator que auxilia no aumento das espinhas após os 25 anos. Por quê? Porque por onde que a gente elimina a maior quantidade de gordura? Pelo intestino. Então, se o intestino não funciona direito, a gente não emagrece corretamente, não elimina a gordura consumida, mesmo que em pequenas porções, não elimina corretamente.
o corpo não pode ficar guardando essa gordura. Então, o que ele faz? Ele vai achar um jeito de eliminar. Vai aumentar a produção de espinhas, porque nada mais é do que bolinhas de gordura. Tem tanto as espinhas quanto aquelas bolinhas que a gente fala de gordura no rosto, aquelas bolinhas brancas, também é um grande problema. E é interessante isso mesmo, porque eu, por exemplo, eu já sinto, como ainda mais, eu acho que para quem começa a seguir uma alimentação correta, né, assim, mais light, mais limpa, né, assim, mais com verduras, legumes, o dia que você come algo mais gorduroso, é batata, dá ali 2, 3 dias, vai sair uma acne, né, vai acontecer alguma coisa, você vai ver diferença, às vezes eu vejo aqui nessa área do queixo também. Então, é importante a gente se atentar ao que a gente está se alimentando. E a gente está falando aqui de pele, então vamos aproveitar e já começar a falar dos produtinhos mesmo, que a gente conversou um pouquinho antes. Muito se fala dos colágenos, hoje em dia tudo tem colágeno, até você compra os chocolates em barra, já vem ali escrito com colágeno, né? Balinha, goma, bala de goma com colágeno. O colágeno realmente ajuda na pele, no cabelo, na unha, como todo mundo diz, e a consumir ele junto, né, com uma dieta faz a diferença? Faz, é assim, ó. Existem vários tipos de colágeno, hoje já saíram, né? A gente fala as ramificações do colágeno. Tem colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, o hidrolisado, tem vários tipos de colágeno. Como que funciona, Tânia? Colágeno tipo 1, ele é bastante usado para pele, para evitar aqueles fatores do envelhecimento precoce, anti-rugas, elasticidade da pele. Ele realmente ajuda, mas quando consumido regularmente, muito tempo, consumir um mês. Não, ele tem que ser consumido de anos, tá? Para ter uma mínima absorção, tá? Do colágeno que a gente consome por fora, esse colágeno tipo 1. E para conseguir ainda essa mínima absorção, ele tem que ser consumido com uma alimentação rica em vitamina C. Porque se não for rica em vitamina C, então todos aqueles produtos, principalmente de cores alaranjadas, né? Laranja, mamão, cenoura, acerola, tudo isso, se não for consumido regularmente, o colágeno não tem nem aquele pouquinho de absorção, tá? Lembrando que a gente também encontra colágeno, não só pelo colágeno tipo 1 que a gente compra em farmácia, a gente tem na alimentação, como eu já falei na questão da suplementação aqueles dias sobre os atletas, o colágeno ele é encontrado nas carnes, na gelatina, nos ovos, em todas as verduras escuras, tá? Nas ostras, para quem gosta também. As ostras não são tão consumidas, mas os outros alimentos são. A gente encontra de uma forma com melhor absorção ainda do que o colágeno que a gente compra em farmácia. Mas hoje já saíram algumas ramificações, por exemplo, o Verisol, que é um tipo de colágeno muito bacana, que é do tipo 1 também, tá? Que ele tem uma maior absorção e já vem junto com a vitamina C. Então a gente consegue ter essa absorção maior. Mas é aquilo, não adianta consumir o colágeno se não tiver a alimentação correta, não vai ter absorção. Também temos a absorção do colágeno até da alimentação que a gente tem, igual você falou das ostras, né? Tem alguma coisa que a gente tem que ter, que tem que estar regular no nosso organismo para que haja essa melhor absorção? O consumo de vitamina C, o consumo de, não encapsulada, tá? Mas a vitamina C no dia a dia. Então, igual eu acabei de falar, esses alimentos de cores laranja, todos alaranjados, até o limão, que não é da cor laranja, mas também é rico em vitamina C, o morango é rico em vitamina C, eles ajudam na melhora da absorção do colágeno tipo 1 para a pele. Mas tem muita gente que toma, depois que já tá flácido, depois que já tá cheio de ruga, quer tomar o colágeno para melhorar. E, na verdade, o colágeno ele é uma fonte de prevenção, né? Ele não adianta querer, vou me matar de tomar colágeno agora, que vai melhorar minha elasticidade, toda aquela elasticidade que eu tenho, aquela flacidez que eu tenho, ela não volta, tá? A flacidez, uma vez gerada, ela não volta. O que você pode fazer é ganhar um pouco de massa muscular para dar uma escondida nela. Mas melhorar 100% com o colágeno não melhora. Ele é uma forma de prevenção, tá? E a gente tem também, Tânia, a gente tem o colágeno tipo 2, que aí é um colágeno diferente. Hoje em dia saiu bastante também, que ele é para as articulações, tá? Então ele vai melhorar para o excesso de peso, para articulação, para os ossos. Ele forma como se fosse uma camada de gelatina em volta dos ossos
e ajuda a diminuir desgaste ósseo, melhora a circulação, melhora as articulações, melhora os tendões. Nossa, cerca de 75 a 85% dos tendões são feitos de colágeno. E esse colágeno tipo 2, ele tem maior biodisponibilidade e menor peso molecular. Então, ele tem mais facilidade de ser absorvido. Ele é mais absorvido do que o colágeno para pele. O colágeno tipo 1 para pele, que eu falei, precisa ter bastante vitamina C para ter um pouco de absorção. A maioria o corpo expele. Agora, o colágeno tipo 2, como a biodisponibilidade é maior, tá? E o peso molecular é menor, o corpo consegue absorver mais. Então, ele ajuda e ajuda muito. Coisa que o colágeno tipo 1 demora anos para ter um efeito bacana na pele. O colágeno tipo 2, ele resolve em coisa de um mês as articulações, os tendões, todas essas coisinhas. Para todo mundo, eu acho, né? Mas até para quem corre, faz atividade física, é essencial. O colágeno a gente pode consumir assim, todo mundo pode, tem alguma contraindicação ou não? É algo que o nosso corpo produz, mas acho que com a idade vai reduzindo a produção, né? Então a gente pode suplementar tem ele em pó, tem ele em cápsula, né? De diversas formas. Ou é interessante a gente procurar um profissional para saber se a gente pode realmente consumir o colágeno? O mais interessante sempre pela forma de alimentação, né? Porque pela alimentação a gente tem. Mas dependendo da necessidade, pega uma pessoa bem inflamada, com os nervos inflamados, com muita dor, muitas dores, aí só a alimentação ela já não vai ajudar 100%. Então, aí seria interessante fazer a suplementação. Não tem contraindicação, tá? Ele não tem reações, mas a gente não costuma indicar muito para crianças. Por quê? Porque a produção de colágeno delas já são altas, né? Eles estão refazendo ainda todos os tendões, está nascendo as fibras, então eles não têm necessidade desse consumo. A menos que tenha algum problema de saúde, nasceu com artrose ou alguma coisa assim, que a gente precisa mais suplementação para criança. Agora, fora isso, não tem contraindicação. Eu acho muito bacana. Principalmente o colágeno tipo 1, igual eu falei, começaram a tomar já com seus 25, 26 anos pelo menos, para ajudar na melhora da pele, para evitar os fatores anti-envelhecimento, rugas, essas coisinhas. Entendi. E aí, o colágeno, o tipo 1 e o tipo 2, eles são diferentes, né? Por conta do peso molecular, tudo. Mas existe algum nome específico que a gente pode procurar nas farmácias ou em casa de suplementação, de suplementos que a gente poderia consumir? O colágeno tipo 1, que é para pele, né? Você encontra como colágeno tipo 1, você encontra como Verisol, como colágeno hidrolisado, tá? Em pó ou em cápsula. E depois tem as formulações também, que aí o seu nutricionista, o seu médico vai passar para você. E o colágeno tipo 2, você só pede colágeno tipo 2, tá? E tem várias marcas diferentes, mas você vai pedir o colágeno tipo 2, que é o específico para articulações. Eu comentei para você de um nome do Biosil, ele é o 1 ou o 2? Que muita gente, hoje em dia, ele chegou no Brasil e muita gente... Eu tenho um amigo que fala que ele toma assim, né? O Biosil. Mas qual tipo que seria, para que seria esse? Que tipo de colágeno é ele? O Biosil, na verdade, ele não é exatamente o colágeno, ele é um silício orgânico, tá? Silício, ele é uma espécie de colágeno, só que leva outro nome, tá? Porque tem moléculas diferentes, mas que tem melhor absorção para a pele. Ele tem melhor absorção para a pele, para elasticidade, para flacidez do que o colágeno tipo 1. O colágeno tipo 1, como eu disse, ele tem que ser consumido rico em vitamina C, uma alimentação rica em vitamina C ou até suplemento disso, para ter uma absorção pequena. O silício tem uma absorção pelo menos 3 vezes maior que o colágeno para a pele, e não tem tanta necessidade do consumo rico em vitamina C. Muito legal. A Yara está perguntando como é que se chama. Esse se chama Biosil. A Yara mora em Toronto, em Vancouver, no Canadá. Isso aí você encontra, Yara, minha amiga. A gente compra. Mas você acha? Chegou no Brasil, mas tem lá nos Estados Unidos e tem no Canadá também. Realmente as pessoas falam muito bem dele, né? Então, na verdade, então ele não seria um colágeno, é bom a gente entender, é um outro tipo, né? Ele é um silício que ele tem os efeitos do colágeno, só que mais aprimorado, tá? Entendi. E você encontra não só como Biosil, você encontra como silício orgânico, é o silício puro.
Perfeito. Então, você vai ver a diferença na pele mais rapidamente do que o outro. Exato. Na pele, no cabelo, nas rugas, nos dentes, nas unhas. E tem um período para a gente tomar? Pode tomar a vida inteira? Quanto tempo a gente começa a ver, assim, realmente, o nosso organismo começa a reagir com absorvendo esse tipo de colágeno, tanto 1 quanto 2? Aí depende muito de cada pessoa. O colágeno tipo 1, como a absorção é pequena, tá? Se a alimentação dela for super regrada, se ela não tiver um problema sério de saúde, o corpo tende a absorver mais rápido. Mas coisa rápida, que eu digo, tipo 1 em 6 a 8 meses, no mínimo, para começar a ter um efeito bacana, tá? De uso contínuo. Agora, o colágeno, a pessoa começa a consumir, daí dá uma semana e fala, ai, não vi nenhuma diferença. E realmente não vai ter diferença mesmo. Ele tem que ser uso contínuo, regular, durante um longo período para começar a ter resultados bons. Diferente do tipo 2. O tipo 2, ele começa a agir na hora, aí você começa a sentir os resultados em menos de um mês. Lógico, como eu falei, depende do teor da inflamação, da articulação. Se for uma pessoa muito inflamada, ele demora um pouquinho mais, né? Se for menos inflamada, ele age um pouco mais rápido. É igual a medicação. Quanto maior a inflamação, tá? Mais ele demora para sarar, para curar. É a mesma coisa. Mas ele tende a ser bem mais rápido que o colágeno tipo 1, tanto que eu tenho pacientes que reclamam muito de dores nas articulações, tendinites, bursites, e começam a tomar em coisa de um mês. Eu falo, Jéssica, não tô sentindo mais nada, ou melhorou 90%, porque ele ajuda mais do que muito medicamento, porque ele forma essa camada de gelatina que impede o desgaste, que impede a inflamação, então isso é bem bacana. Então seria interessante até para quem tem problemas das juntas mesmo, né? Lógico que você tem que usar medicamentos, às vezes tem dores, mas até para prevenir, de repente, um desgaste mesmo futuro da cartilagem. Ele é para prevenir, ele é para tratamento também, ele é para os dois, né? Então, principalmente quando a gente já tem na genética, que tem uma disponibilidade maior de desenvolver, minha mãe tem artrose, minha família inteira tem. Então, quando a gente tende a desenvolver, isso seria interessante começar a tomar um pouquinho antes de desenvolver, para evitar, porque ajuda a evitar muito o desgaste ósseo, ajuda a evitar muito a quebra do colágeno tendões, porque a partir dos 24, 25 anos, aumenta a quebra dessas fibras. O colágeno, Tânia, nada mais é do que proteína, tá? Então, é um tipo de proteína específico para a pele, para articulação, mas é proteína. E a partir dos 25 anos, começa a aumentar a quebra dessas proteínas nas fibras, tá? Dos tendões musculares, das articulações, começa a quebrar. E aí, a produção diminui. Então, por isso que seria legal suplementar a partir dessa idade. Antes disso, nem tanto, como eu disse, para crianças ou jovens, a produção é alta, mas a partir dos 25 anos, a produção é menor, a quebra dessa proteína é maior, então seria legal consumir. Mas é o que eu falo, não adianta esperar o problema, estou com 1001 problema e quero tomar, que não vai ter resultado de um dia para o outro. Com certeza. E aí vou já mudando um pouquinho de assunto, então a gente já sabe que realmente não é que ele não funciona, que a gente às vezes ouve gente falar que não funciona nada, mas ou que ele funciona muito, mas é tudo isso, um complementa o outro. Então a alimentação tem que também estar adequada para que ele faça efeito no nosso organismo e a gente atentar que existem dois tipos, né? Porque às vezes a gente vai comprar e a pessoa que está lá vendendo fala, é colágeno igual, né? Então na verdade, existem vários tipos, mas esses são os mais conhecidos, os mais usados e os que mais funcionam. Perfeito. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a espinha. A gente comentou aí sobre o whey protein, mas o que normalmente é o que a gente vai ter a reação? A gente tem a alimentação, lógico, as gorduras, mas existe alguma falta de alguma coisa no nosso corpo que pode ser que seja o que ocasionam as espinhas, né? Que as mulheres reclamam muito do período pré-menstrual, mas tem gente que tem espinha e fala, nossa, acho que estou virando adolescente, toda hora está nascendo uma espinha diferente. A espinha, como eu falei, ela tem vários motivos, né? Desde a disfunção hormonal, quanto a falta de zinco na dieta, ovos, carne vermelha também são riquíssimos em zinco, tá? Alimentos, verduras bem escuras também, como couve, manteiga, espinafre, brócolis, são riquíssimos em zinco. A falta desses alimentos aumenta a produção de espinhas. A disbiose, que a flora intestinal
desregulada também facilita a saída de espinhas. Existem vários motivos, depende muito da idade, Tânia, depende da alimentação da pessoa, do sexo, para saber se o que está causando essas espinhas, e dos exames bioquímicos que a gente falou no começo. Não tem uma causa, existem várias causas para a produção de espinha, todas elas ligadas à alimentação, porque assim... Então, a espinha é uma amostra de que o corpo está reclamando que tem alguma coisa errada. Exato, porque se for, até nos jovens, que falam, é um hormônio desregulado, a gente regula o hormônio com alimentação. A falta de zinco é na alimentação. É pela desbiose, que a flora intestinal desregulada, também é pela alimentação, tem que ser uma alimentação rica em fibra, com bastante água, porque lembrando que o pessoal fala assim, mas eu como muita aveia, eu como muita fibra, saladas e legumes, meu intestino funciona. As fibras, elas são reguladores intestinais. Se você tomar bastante água, ela regula e solta mais o intestino. Se você consumir bastante fibra e não se hidratar corretamente, ela tem efeito contrário. Ela prende mais o intestino, segura mais a gordura, aparece mais também as espinhas. Entendi. Então, é importante a gente atentar, né? Que muitas vezes também a nossa flora intestinal não está boa. A gente ouve muito que o intestino é o segundo cérebro, né? O nosso segundo cérebro. Então, a gente tem que até manter isso com uma alimentação adequada, manter ele funcionando direitinho. É até estranho a gente falar, mas uma das coisas que sempre quando eu vou ao nutricionista ou é a primeira vez, a pessoa pergunta como está o funcionamento do seu intestino, né? Para você saber o que você vai passar, e às vezes a causa de grandes problemas que você tem, inclusive de inchaço, é o mau funcionamento intestinal. Bastante coisa tem a ver com o intestino, Tânia, mais do que a gente imagina, porque o pessoal acha que o intestino tem a ver só com, não tá funcionando, tá com prisão de ventre, tá constipado, não é isso. Porque não vão para o banheiro e a barriga fica inchada, só isso, né? Eles só se preocupam por causa disso, mas assim, o intestino, ele tá ligado a muitos problemas de saúde. Então, desde colesterol, triglicérides, gordura no fígado, a ansiedade, depressão, tudo isso por quê? Até depressão? O hábito intestinal não está funcionando pelo menos de 1 a 2 vezes por dia, você não elimina a quantidade de gordura que você consome. Então, tem uma tendência maior a aumentar o colesterol, tem uma tendência maior a ganhar peso, tá? A inibir a absorção de algumas vitaminas, porque o seu corpo fala, opa, não estou conseguindo eliminar, né? Vou começar a segurar para poder fazer falta, não causar nenhum problema maior ao intestino, tal. É uma forma de defesa. E isso acarreta em vários problemas de saúde, em dores, inchaço, em ganho de peso, aumento de colesterol, aumento das espinhas, aumento da ansiedade. Eu fiz um curso até, acho que já tem quase 1 ano, sobre a função intestinal, e foi falado que o intestino está ligado a 90% dos problemas de saúde, inclusive a depressão e a ansiedade. Porque pessoas que o intestino não funciona corretamente de 1 a 2 vezes por dia, pelo menos nas principais refeições, né, as maiores, são almoço e jantar, aumenta a ansiedade, aumenta o nível de estresse, tá? Por isso, várias pessoas ansiosas e estressadas e não sabem o motivo disso. Muita gente chega e fala para mim, eu tô muito ansiosa, mas eu não sei por quê, não tem nada, né? Muitas vezes, aí você fala, seu intestino funciona corretamente? Não, tá aí o motivo de tamanha ansiedade, na maioria das pessoas. Interessante. Então, isso daí vai te causar também aquela desconforto abdominal, inchaço, muitas vezes, né? E a retenção de líquido também está ligado com o mau funcionamento do intestino ou não tem nada a ver? Ela está ligada, mas uma pequena parte. A retenção de líquido, ela tá mais ligada ao consumo de líquido e ao acúmulo de gordura. Por quê? A nossa musculatura precisa de uma média de 1 litro de água por dia. Se você não ingere esse 1 litro, pelo menos, de água por dia, o seu corpo vai achar outros meios de pedir água, por comida, tá? E se você não dá a quantidade de água, mesmo pela comida que você come muita, mesmo que você coma muito, não consegue ter a quantidade de água que o corpo precisa. Ao invés dele eliminar pela urina, fazer todo o percurso de hidratação, de manutenção das vitaminas, dos órgãos, e eliminar pelo intestino e pela urina, ele começa a reter como forma de defesa. Opa, ela já não consome muito, então, em vez de eliminar, eu vou reter para não correr o risco de causar uma desidratação muscular, uma disfunção nos órgãos. Então, aí começa a retenção líquida. E também pelo acúmulo de gordura. Por quê? Muita gordura, a gordura, quando a gente compra um bife no mercado, vem o bife e vem aquela gordurinha em volta. Nosso corpo é a mesma coisa. Essa gordurinha em volta da nossa musculatura tem uma parte no meio
mas a maioria está por cima, né? Essa gordura, ela impede a passagem correta de água para ser eliminada pelo intestino. Quando ela começa a passar na musculatura, ela não acha passagem. Então, ela retém um pouquinho até achar passagem. Retém mais um pouquinho até achar passagem. E esse retém vai criando inchaço, a retenção líquida. Então, o ideal é bastante hidratação, tomar bastante água e eliminar gordura para facilitar a passagem de água. E aí tem procedimentos estéticos também, né, que a gente fala, tem a drenagem linfática que ajuda bastante porque ela facilita a passagem. Então a gente pode ver, a drenagem é uma massagem leve, né, eles fazem assim. Por quê? Para tentar movimentar a gordura e a água passar corretamente. Isso realmente diminui retenção, Tânia. Olha, porém, diminui momentaneamente. Daqui a pouco ele vai reter de novo, porque você não eliminou gordura e não se hidratou corretamente. Entendi. Então, é um procedimento ajudando o outro. Então, a hidratação, o grande consumo de água também ajuda até no aspecto da pele, né? Você hidratar, a gente sente. Eu já vi pessoas falando, e você pode me dizer se é verdade ou não. Quando a gente sente sede, é porque você já passou da hora de beber água, é verdade isso? Quando o corpo demonstra. Quando o corpo demonstra que você tá, a boca, os lábios mais esbranquiçados, a boca seca com a saliva mais grossa. Quando começa é porque você já começou um processo de desidratação. É porque não tá mais na sede, você já tá começando a desidratar. Então, o que não pode, o pessoal fala, mas eu não sinto sede, eu vou beber água. Ainda bem que você não sente, porque você não começou a desidratar. Isso não quer dizer que você não vai sentir. Quer dizer que você ainda tem uma chance de aumentar a hidratação até o seu corpo começar a desidratar. Agora, uma curiosidade, o corpo de cada um reage diferente também ao consumo. Tem gente que tem que beber mais água, que elimina muito mais, até a gente suando, a gente também está desidratando, né? Então, tem tudo a ver, tem algum cálculo que a gente pode saber por peso ou por idade? Como é que a gente sabe a quantidade de água que a gente tem que tomar? É assim, ó, a quantidade de água é um cálculo feito, era uma base, tá? De 0,35 a 0,45 ml por quilo de peso. Mas isso varia muito, Tânia. Se a pessoa é atleta, se a pessoa é sedentária, se a pessoa come bastante, se a pessoa come pouco, se ela come muita verdura ou não. Todo esse cálculo depende muito de cada pessoa. Por isso a gente precisa da anamnese, dos exames laboratoriais, exames bioquímicos, para saber exatamente quanto. Mas a média de cálculo é essa, pelo menos 0,35 ml por quilo de peso para ser ingerido, para garantir uma mínima hidratação corporal. Entendi. Então, perfeito. As pessoas, assim, só para a gente saber, né? Então, depende muito também. E aí a gente vai ver o aspecto da pele. Quando a gente fala, você falou da drenagem, tem muita gente que procura a drenagem por conta da celulite. O que é essa temida? Hoje em dia eu acho que a mulherada já está aceitando mais, mas mesmo assim a gente ainda para no espelho e fala, ai, o que eu posso fazer para viver livre dessas meninas aqui que me acompanham? Que é difícil ver uma mulher que não tem a celulite. Existem pessoas que não têm, mas é raridade, né? Então, quando a gente fala de procedimentos estéticos, só para a gente entender o que é a celulite. A celulite nada mais é do que camada de gordura. A camada de gordura, vou fazer um desenho rápido para vocês. É gordura inchada que o pessoal fala, é isso mesmo? Na verdade é assim, ó, peraí. Vou fazer um desenho, vocês vão entender. Aqui, Tânia, consegue ver? Aham. Aqui é a nossa musculatura. Em cima, a gordura, como eu falei, do bife. E aqui a pele, tá? Aqui que passa a água que eu falei que fica atrapalhado. Só que, como a gente tá cheio de gordura e a gordura não tem forma definida, tá? Ela faz essas ondas, a pele, ela começa a se aderir às ondas, formando as camadas de celulite. Então, pra gente tirar a celulite, em primeiro lugar, a gente tem que tirar a gordura. Quanto menor a camada de gordura, menor as ondas da celulite, tá? Isso que é celulite. Então, quando a gente fala de, vou fazer drenagem para tirar celulite, vou fazer criolipólise, porque ajuda a quebrar a gordura e para tirar a celulite também, faz no abdômen, faz no bumbum, faz na perna, enfim. Tudo isso está relacionado, na verdade, à alimentação, porque se você não se alimentar bem, não fizer uma dietinha para baixa de gordura, se você não fizer praticar atividade física, você pode fazer o melhor tratamento do mundo, celulite não sai. Não sai. E é mesmo que pode ser a mulher mais fitness do mundo, até tem algumas fisiculturistas
que a gente vê que tem 1% de BF, que a gente fala que é a porcentagem de gordura corporal, que é a quantidade mínima, né, de gordura, elas puxam a pele estica porque elas são magrinhas. No período de competição, elas não têm nenhuma celulite. Por quê? Porque quase zero a gordura. Então, some a celulite. Se você pegar essas fisiculturistas 2 semanas pós-competição, pós-campeonato, elas já vão começar a aparecer as fotos com um pouquinho de celulite, porque volta a alimentação normal, tem que repor essa gordura, começa a aparecer. Então, celulite é uma coisa que, a menos que você tenha 1% de gordura, que é só para competidor fisiculturista, né? Uma pessoa normal do dia a dia não tem isso, a gente vai ter celulite. Porque a celulite, ela é parte do tecido adiposo. O que é isso? É uma camada de gordura que a gente tem que ter no corpo, tá? Então, eu preciso ter gordura no corpo para proteção térmica. Precisando disso, logo aparece a celulite, mas quantidade mínima. A gente consegue deixar ela quase que imperceptível, baixando a quantidade de gordura corporal. Então, a gente não consegue eliminar assim, né? Então, só com a alimentação correta, acho que a atividade física também, né, ajuda, né, na circulação, é um monte é um conjunto, né? Agora, as pessoas precisam entender também sobre quebra de gordura. Então, quando a gente está falando da celulite é gordura. Aí você vai lá e você lê que aquele produto ajuda a quebrar a gordura. Ou que aquele tratamento, ele esquenta a sua pele e vai fazer você quebrar a gordura. Então, o que você faz? O que realmente funciona? A gente eliminar a gordura, sim. Mas como que a gente elimina essa gordura? Como que é essa quebra? Como é que acontece essa quebra da gordura? E por onde que a gente elimina a gordura do nosso corpo quando a gente perde esse peso? Não existe quebra de gordura. A gordura não quebra. Senão seria muito fácil dar uns soquinhos ali, né, e quebrar. Não existe quebra. Você vê aquela pessoa fazendo assim, ó, na massagem, né? O que existe, a gente elimina aquela massagem louca, amassada, que eles fazem assim, nossa, vou fazer para quebrar gordura. Não quebra gordura. Limpo manual. No tratamento da criolipólise, que eu acabei de citar, por exemplo, não quebra gordura. Ó, no tratamento da criolipólise, por exemplo, Tânia, que a gente fala que é o congelamento da gordura, aí a gordura se quebra e elimina pelo intestino. Mentira, a gordura não quebra. Por quê? A gordura, ela murcha, tá? Ela faz camadas menores. Então, ela de um tamanho assim, da camada de gordura, ela murcha, se tornando como se fosse películas, pedrinhas de gordura, elas ficam bem finas, bem pequenininhas, facilitando a passagem pela corrente sanguínea e eliminando pelo intestino, tá? Mas ela não quebra, a gente elimina ou murcha uma parte das gorduras para conseguir eliminar pelo intestino e emagrecer e acabar com a celulite, enfim. Entendi. Então, não existe essa quebra da gordura. Então, a alimentação que vai fazer com que você diminua. E aí, essa camada de gordura a gente consegue quando ela murcha. Mas então, se eu começar a comer de novo, ela vai inchar. Ou não existe como você... Ela incha. Mas quando a gente faz que a gente perdeu a porcentagem, perdeu tanto de gordura, a gente eliminou ela, jogou ela fora ou ela só murchou? Uma boa parte a gente elimina, porque elas são feitas em camadas, então uma boa parte a gente elimina. O que não deu para eliminar, ela murcha, que é esse 1% do BF que eu falei para você, que ninguém consegue eliminar, fica 0%. Que ela chega no 1% e não tem mais para onde murchar. Então, ela elimina uma parte e o que não dá para eliminar, ela murcha. O que acontece nesses procedimentos estéticos, principalmente a criolipólise, é que ela congela a gordura, eleva a gordura a temperatura abaixo de 0 graus, menos 6, menos 7 graus, tá? Depende do equipamento. E aí ela congelando, ela facilita a oxidação da gordura. O que é isso? Faz isso que eu acabei de falar. Diminui ela, forma como se fosse pedrinhas minúsculas e aí facilita a passagem pela corrente sanguínea e elimina pelo intestino, tá? É isso que ele faz. Mas também não adianta você fazer criolipólise, que é um procedimento caro, convenhamos, não é um procedimento barato, e não ter a boa alimentação. O que vai acontecer? A criolipólise vai diminuir a gordura, tornar pedrinhas, só que na hora de eliminar pelo intestino, você já está consumindo gordura de novo, você repõe essa gordura. Então não resolve nada, você não emagrece, só perde dinheiro. Entendi. Então a gente precisa estar com uma alimentação em dia, né? Não adianta. Precisa. É emagrecer. Para tudo. Emagrecer é alimentação, não tem segredo. Atividade física ajuda como? Então, assim, não queimar, a eliminar a gordura,
ou a melhorar a circulação? Como é que a atividade física faz? Que eu sei, eu já falei assim, eu falo para as minhas amigas que eu comecei a ver a mudança no meu corpo quando eu mudei realmente a alimentação, não no corpo, a minha saúde, mas eu comecei a ver a mudança no meu corpo quando eu comecei a pegar mais firme na musculação. Então, eu comecei a entender isso. Então, se você quer emagrecer, perder gordura, alimentação. A atividade física ali, em contrapartida, ajuda você a modelar o corpo. É mais ou menos isso? Estou certa? Ou isso daí não é correto? Mais ou menos. Como funciona? O nosso corpo, existe o que a gente chama de taxa metabólica basal. Hoje já foi mudado para taxa metabólica em repouso. Os educadores físicos usam muito taxa metabólica em repouso, que é TMB ou TMR, tá? É a mesma coisa, só mudaram o nome. É o quanto de calorias seu corpo gasta num dia. Então, para você baixar peso, eliminar gordura, você tem que gastar mais calorias do que você consome. Tá. Só que ou seja, é uma junção. Eu tenho que fazer uma dieta para consumir a quantidade de caloria exata, porque se consumir a mais não resolve. E aí tem que fazer atividade física para gastar o que eu consumi. Então tem que trabalhar, a gente fala principalmente a parte cardio, né? Aquela que você fica a respiração ofegante, você fica cansada, morta, querendo sua casa. Principalmente isso para eliminar gordura, tá? É um trabalho. Eu costumo falar que o nosso corpo, ele é igual a um carro. Não adianta você colocar melhor gasolina se não sair para andar com um carro. Não gasta a gasolina que você colocou. E também não adianta você querer andar com um carro com gasolina ruim. Funde o motor. O nosso corpo é a mesma coisa. Precisa da junção da boa alimentação com a queima, o gasto calórico do que você está consumindo para conseguir o emagrecimento. E não só o emagrecimento, a saúde. Porque fala, eu sou magra. Mas aí coma a quantidade correta, mas não gasta, você vai ser magra por pouco tempo. Ou vai começar a perder massa muscular, substituir por gordura, vai ser o que a gente chama de falsa magra, tá? Que vai ter pouca massa e muita gordura. E aí começa a perder saúde. Muito bom. Menina linda! Olha, amei. Eu amo conversar com você. Você, assim, tipo, eu acho que é muito bacana quando a gente conversa com alguém que sabe o que está falando, né? Que fala ali com conhecimento de causa e de experiência ali do seu trabalho. Jéssica, quero agradecer. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Olha, estamos há quase 50 minutos conversando. E aí a gente sempre tem, lógico, muitas coisas para falar, mas eu acho que isso é mais ou menos o básico, né? Pra gente manter aí, quando a gente começar falando de beleza, manter o corpo bonito, a pele saudável, né? O cabelo também. A gente reclama, é lógico, tem né, um pouco da genética quando a gente fala de cabelo, mas a unha a gente pode fortalecer e com certeza a alimentação tem um papel fundamental no funcionamento de tudo, né? Do organismo no todo. E quer se manter saudável e bonito, tem que abrir mão de alguns chocolatinhos aqui, umas pizzas ali, não tem como, né? Não estar proibido, né? Porque numa dieta saudável você não está proibido de comer nada, mas saber consumir com moderação, nos dias, na quantidade certa, não tem problema para ninguém. Isso aí. Muito obrigada a todos que ficaram conectados com a gente. O Boa Tarde volta segunda-feira. Um beijo no coração, obrigada. E depois eu te mando o link aí para você conseguir compartilhar com todo mundo, vocês em casa também. Fico esperando. Obrigada, eu que agradeço o convite. Tchau. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau.